Olá, amigos da Rádio CPT. Nós estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Cláudio Ramir Schreiber, pastor em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Hoje nós queremos estudar o capítulo 13 do livro de Levítico, um livro tão importante que mostra justamente a relação entre Deus e o ser humano, e onde Deus aponta para o ser humano como ele realmente é pecador e impuro. E como é que Deus então age em meio a tudo isso? Então que Deus nos abençoe e que nós possamos celebrar o amor de Deus também vendo como ele cuida do próprio ser humano. Bom, o capítulo 13 de Levítico é um capítulo que fala justamente das doenças de pele, mais conhecidas como lepra. E a gente tem assim vários desdobramentos nisso tudo e a forma como Deus acaba tratando com isso. É interessante que nós hoje vivemos um tempo também em que muitas pessoas têm doenças de pele, algumas mais graves, outras nem tão graves assim. E é interessante que esse capítulo caiu para mim porque eu particularmente tenho uma doença de pele que até de certa forma é citada no capítulo 13 também de Levítico. Eu tenho psoríase, que não tem cura, mas tem controle. No meu caso, ela está controlada. Vejam que se talvez eu vivesse naquela época, eu também teria que me isolar, ou por alguns períodos, ou por tempo indeterminado, da minha família, do povo de forma geral. Então, nós precisamos olhar tudo isso e perceber como Deus cuida também para que da melhor maneira possível a relação entre Deus e os seres humanos seja uma relação pura. Então a gente precisa olhar que Levítico acaba sendo uma continuação do livro do Êxodo. O livro de Êxodo fala muito, especialmente na parte final, da construção do tabernáculo, do templo, e a forma como tudo ali deveria estar no seu devido lugar. Já que em Levítico a gente vê então como Deus trata essa questão e a preocupação dele para que o povo possa se achegar de forma pura diante dele também no tabernáculo. E assim então a gente vai desdobrando o livro de Levítico, observando como Deus trata de várias questões. Por exemplo, no capítulo 13, Deus determinou que a mulher que concebesse um filho, ela ficaria imunda por 7 dias. E aí no 8º dia ela precisava circuncidar o menino e se purificar também pelo período de 33 dias. Então veja que são questões que hoje são tratadas com muito mais tranquilidade, mas que naquela época fazia com que as pessoas também tivessem que ter um cuidado maior para que pudessem se achegar diante de Deus. E aí a gente chega, o capítulo 13 é um capítulo longo, então nós vamos ler alguns versículos aqui que são base talvez para nós entendermos como acontece tudo e como Deus trata dessa questão toda. O primeiro versículo que eu quero ler, lógico, é o versículo 1 com vocês, e lá diz assim no versículo 1, vejam bem: o Senhor disse a Moisés e a Arão, versículo 2 agora: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isso se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Vejam vocês que aqui são instruções justamente acerca da pureza física. Isso enfatiza justamente a santidade de Deus e a necessidade de pureza em cada aspecto do nosso relacionamento com Ele. Para que o povo, então, do pacto de Deus, da nova aliança com Deus, pudesse entrar no tabernáculo, ou seja, no local onde era feita a adoração e onde se tinha a comunhão com Deus, os seus corpos tinham de estar livres de doenças de pele. Então, os sacerdotes eram aqueles que, mesmo não sendo médicos, diagnosticavam a doença e isolavam o doente. Mas aí nós vemos Deus, em sua graça, tomando providências para a restauração do grupo isolado depois que ocorresse a cura. Ou seja, uma pessoa que era restaurada, que era sarada, que era curada, ela depois poderia voltar para a comunidade dos fiéis.
Vejam que Deus aqui está falando diretamente com Moisés e Arão. Então, é bem claro ali a preocupação de Deus para que o povo também pudesse entender que eles, na verdade, não estavam sendo castigados por Deus, mas esse era um cuidado para manter essa relação de pureza com o nosso Deus verdadeiro. Sobre as doenças de pele que nós temos aqui, ali diz bem claramente no texto que quando um homem tivesse uma doença na pele, que fosse uma inchação ou uma erupção, ou uma mancha clara, e isso poderia ser considerado como lepra. Então ele teria que ser levado até Arão, que era o sacerdote, para que então isso pudesse ser diagnosticado. Aí a gente chega aqui para uma questão que é bastante importante, porque quando a gente vai olhar mais a fundo esse texto, a gente vai perceber o que é essa doença de pele, Alguns estudiosos aí mostram para nós que a palavra usada lá no original é uma palavra que, na verdade, é um termo genérico, que cita bastante tipos de doenças de pele, que, na verdade, quer falar sobre as mudanças que existem na pele humana, na superfície da pele. Então, automaticamente, nós hoje vemos sempre isso sendo dito e escrito, nas várias versões bíblicas como lepra, mas a gente também pode considerar como doença de pele. E aí, nessas doenças de pele, a gente pode ver que pode ser indicado fungos, ou de repente a psoríase, como eu falei, dermatite atópica, enfim, doenças que fazem parte. Diz que depois do período pós-exílico, ali os rabinos eles identificavam mais ou menos 72 tipos de doenças de pele. Então era muita coisa. E essa diversidade realmente era grande. Se a gente pega dos versículos 3 até o versículo 8 aqui mais ou menos, a gente vai ver que vários tipos de doenças de pele são colocadas ali. E essas todas também, então, precisavam ser observadas pelo sacerdote, a fim de que da melhor maneira possível, então, tudo pudesse ser, de certa forma, eliminado e deixado puro. Lá no versículo 3 diz, o sacerdote vai examinar a praga na pele da carne. Quando o cabelo da praga se tornar branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, essa praga é de lepra. E o sacerdote o verá e o declarará impuro. Se a mancha clara na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, o cabelo não se tornar branco, então o sacerdote vai fechar essa pessoa, isolar essa pessoa que tem a praga por 7 dias. Vejam, era um cuidado que se tinha também, porque nas mais diferentes doenças de pele, a gente pode ver que algumas certamente eram contagiosas. Talvez o que a gente hoje mais cita como lepra é a hanseníase, que é uma doença contagiosa, que hoje tem cura, mas que naquela época não tinha cura. Então, por isso, a preocupação também ia além dessa questão da relação pura para com Deus, de se achegar diante do templo, ou no templo de forma pura para adorar a Deus. Mas também era uma questão sanitária, ou seja, para que não se alastrasse a doença, então haveria de ter esse cuidado também. Então, se fosse uma psoríase, como eu tenho, provavelmente a pessoa ficaria assim isolada por 7 dias, ainda assim não poderia entrar no templo, porque isso significava impureza naquela época também. Mas depois, quando isso fosse constatado por ser uma doença que não é contagiosa, a pessoa poderia voltar certamente ao convívio dos seus familiares. Mas, dependendo da doença, certamente isso traria então mais problemas e automaticamente, por causa do contágio que poderia acontecer, essa pessoa ia ficar isolada da sociedade por um problema sanitário também, um cuidado para com tudo isso, Então a praga da lepra, na verdade, ela tinha que ser olhada pelo sacerdote para que ele pudesse automaticamente, então, fazer com que as pessoas tivessem a certeza do que elas teriam. Aí a gente vai ver, por exemplo, nessas doenças aí, várias formas, como eu falei antes, Porque o termo bíblico lá que é colocado como, que nós usamos como lepra hoje, ela pode ser colocada como diversas formas aí da lepra, aí desde a própria hanseníase, até a psoríase, que é uma doença que, embora não tenham muitas pessoas por aí que tem,
acaba sendo uma doença comum, mas que não tem problema de contágio, que não tem cura até hoje, mas ela pode ser que tenha controle dependendo de remédios que você tome, dependendo de como você está emocionalmente, assim por diante, né? E aí é citado também, por exemplo, lá no versículo 30, que a lepra, ou essa doença de pele, não era somente na pele do corpo, mas ela poderia estar também em qualquer lugar, inclusive na cabeça e no rosto, né? E lá também diz, olha, então o sacerdote vai examinar tudo isso, e o sacerdote é que vai dizer se essa pessoa está pura ou se ela está impura, se ela precisa ser isolada apenas por 7 dias, com uma revogação depois, se não melhorasse, por mais 7 dias, ou se ela precisa ser isolada de forma contínua, né? Ou se ela vai ser liberada novamente como uma pessoa pura para poder estar junto com as pessoas, inclusive lá no templo, né? A gente vê que o leproso, ele sofria muito naquela época. Então a pessoa que tinha doença de pele, especialmente essas doenças que eram mais vistas, né, diante da sociedade, eles sofriam muito, porque eles tinham que fazer certas coisas que, assim, os deixavam meio à mostra diante da sociedade. Por quê? Porque a gente vê lá no versículo 45 do capítulo 13, que eles não só sofriam por causa da doença, mas todos que vissem essas pessoas saberiam que eles eram leprosos. Por exemplo, as roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua descoberta, e a sua cabeça descoberta, e ele cobrirá o seu lábio superior e clamará, impuro, impuro. Olha que coisa interessante, né? O próprio cara que tinha lepra, ele já tinha uma roupa diferente para usar, rasgada, isso também era uma questão de sinal de luto, mas principalmente ali para as pessoas poderem observar que aquele cara tinha um problema de pele. E ele precisaria então gritar, quando talvez alguém passasse perto dele, que ele era uma pessoa impura. Isso é algo assim que constrange, né? Especialmente se nós pensarmos nos nossos dias. Mas aquele que fosse considerado impuro por causa da lepra, ele era relegado a viver fora da comunidade até que ele fosse curado. As roupas rasgadas era justamente o sinal dessa lamentação, e o grito que ele dava, impuro, impuro, era justamente um sinal de alerta, que ele não poderia estar cerimonialmente, digamos assim, puro no templo, na igreja, e nem no contato com as pessoas, inclusive os seus familiares, né? Essa prática, inclusive, ela era observada ainda nos tempos de Jesus. Vocês todos conhecem a história dos 10 leprosos, né? Que de longe gritaram para Jesus pedindo para que ele os curasse. Ali automaticamente a gente vê que eles moravam distantes da comunidade, da cidade, e Jesus disse para eles que eles se mostrassem aos sacerdotes, porque eles estariam curados. E aí a história mostra lá os 10 leprosos, que somente um voltou para agradecer, mas a grande questão é justamente que a gente vê que isso desde o tempo de Levítico, né? Isso se arrastou por muitos anos, até porque nós precisamos ver que Jesus chegou para cumprir justamente a promessa de Deus de que o Salvador viria, de que todos teriam direito agora ao perdão e à salvação, porque daí a pureza já não estaria mais simplesmente ligada ao corpo, mas era uma pureza dada pelo próprio Cristo. Nós continuamos sendo pecadores, né? As doenças como a lepra, né, ou qualquer outra doença, mas nós estamos tratando de lepra, são consequências do pecado, da herança do pecado que nós temos. Portanto, sim, é sinal de impureza. E aí, quando Jesus, então, automaticamente cura aqueles 10 leprosos, que estavam tomando todos os cuidados que são descritos aqui no capítulo 13 de Levítico. Então, a gente vê que Jesus, na verdade, não somente se compadece daqueles, mas também mostra o seu poder como verdadeiro Deus e justamente a disposição que ele tinha em fazer com que as pessoas entendessem que essas leis cerimoniais agora, elas não teriam mais valor, porque o importante é entender que com a morte de Cristo na cruz, então agora nós somos livres para servir. Nós ainda somos pecadores, impuros diante de Deus, mas Cristo nos lava de todos os pecados. Nós fomos salvos por Ele, porque Ele morreu na cruz. Nós fomos batizados, e esse é o lavar regenerador.
Nós também agora temos a Santa Ceia, onde Cristo está presente de forma real e dessa forma também perdoa os nossos pecados. Então, no Novo Testamento agora, especialmente a partir de Jesus, nós vemos que a purificação vem justamente pela fé em Jesus, que é o nosso Salvador. Naquela época, assim como hoje também, muitas doenças não tinham cura, né? A lepra, por exemplo, como nós a conhecemos hoje, ouvimos mais falar como hanseníase, não tinha cura. E a gente vê também que, como era um termo genérico para muitas doenças de pele, né? Desde fungos até bactérias, a gente percebe que a preocupação realmente era muito grande, tá? E nesse sentido, assim, a gente vai ver que hoje em dia também o tratamento, se naquela época durava muito, imagina hoje, né? Se tivessem naquela época os recursos de hoje, como é que talvez isso seria muito mais fácil. O que a gente precisa entender é que essa relação dessas doenças de pele, da lepra principalmente, isso não tem a ver com castigo de Deus para com o povo por causa do pecado, mas é uma consequência do pecado. Portanto, a gente precisa entender também que naquele tempo havia uma preocupação não somente com essa questão sanitária que eu falei antes para vocês, mas era também uma forma das pessoas poderem perceber o cuidado de Deus para com elas. Embora a tecnologia naquela época não pudesse trazer controle para as doenças, ou de repente fazer com que houvesse cura, como no caso do hoje da hanseníase, a gente vê ali que as pessoas também viam o cuidado de Deus, porque muitas pessoas eram curadas. E a grande questão estava justamente em o ser humano poder olhar diretamente para Deus como aquele que é puro. Então a situação das pessoas naquela época, nesse sentido, era grave, mas vejam que muitas eram curadas também. E isso não atacava somente quem não era da parte de Deus. Todas as pessoas estão sujeitas a doenças, a problemas. A grande questão é como é que nós olhamos para essas pessoas. Então ali havia uma preocupação, claro, mesmo isolando as pessoas, de fazer com que as outras pessoas não fossem tornadas impuras a partir dessas doenças. E especialmente mostrar que a relação com Deus é uma relação que vem a partir de Deus para conosco. Aliás, nós temos um Deus maravilhoso nesse sentido que nenhuma outra religião tem. Deus vem ao nosso encontro e Deus dessa forma ensina como as coisas devem ser conduzidas nesses contextos e na nossa própria vida. Um leproso estaria inapto cerimonialmente, mas isso não significa abandonado por Deus. Deus ainda assim queria dar a ele o perdão. Então nós também hoje em dia precisamos entender que vão haver situações que somente Deus vai poder intervir na nossa vida, que somente Deus vai poder cuidar e para nós cabe prosseguir, obedecendo às suas determinações, olhando para aquilo que Ele nos ensina, mas principalmente percebendo que Ele age na nossa mente, no nosso coração, de forma que nós entendamos que aqui não é o nosso mundo final, que quando nós morrermos, nós estaremos no céu. Então, o objetivo dessas leis e dessa cerimônia nunca foi isolar ninguém, deixar alguém impuro para sempre, ou mostrar que alguém é sujo, ou expor uma pessoa contaminada para ela ser ridicularizada, mas era justamente para dar esperanças ao que eles sentiam por causa do pecado, por causa da sujeira do ser humano, da imundícia do ser humano. Então, é importante a gente perceber também a ação de Deus ali, o cuidado de Deus para com o seu próprio povo. Hoje nós temos muitos problemas e dificuldades. Talvez não seja o seu problema a doença de pele, seja outro. Mas tenha plena certeza que Deus cuida para que você também possa ver a mão dele sobre você, ou na cura, ou no consolo, mas principalmente no cuidado que ele vai ter para que você tenha uma relação com Deus que seja pura e que venha da parte dele, justamente porque ele se revela a nós na sua palavra. Meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês e que juntos a gente continue servindo ao Senhor com muita alegria. Até a próxima. Um grande abraço.